Então vamos lá, gente. Pro almoço, lá no e-book eu passei pra vocês o arroz e o ghee, a lentilha, o feijão, bem simples. Pode manter daquela maneira. Mas eu vou fazer uma versão aqui incrementada com algumas verdurinhas. Vagem, cenoura, abobrinha, pra ficar mais incrementado, né? Vocês podem ir variando também, faz sem verdura, com verdura ao longo da semana, pra mim não enjoar. Vamos começar então sempre com ghee. Então coloca a manteiga clarificada, né? Coloca ela um pouquinho, não precisa ser muito. Eu vou fazer aqui uma pequena porção só pra mim, porque teoricamente é pra você comer essa comida fresca, não é pra sobrar. Então, eu vou fazer bem pouquinho. Mas, trabalha fora de casa, vai levar marmita, já faz um volume pra 1, 2 dias e leva, separa, porque depois você pode colocar mais água e esquentar pra ele ficar mais cremoso. Então, começa sempre com os temperos. A gente vai medicar esse óleo com os temperos. Eu vou separar aqui o cominho, eu bati esse cominho no pilão, porque eu tinha só em semente, não tinha em pó. E o cominho, eu acho que é uma das ervas mais importantes. Na minha opinião, para a limpeza, o gengibre em pó ou fresco, eu vou usar o fresco aqui. O cominho e o açafrão. Aí você pode acrescentar. Eu vou colocar também um pouquinho de coentro. Eu também vou bater aqui no pilão. Daí ele solta mais o temperinho ali. Vou colocar um pouquinho mais de ghee. Pra fazer mais caldo. Eu vou começar pelo fresco, que ele precisa cozinhar mais quando ele é fresco. Você vai sempre começar a colocar no óleo do maior pro menor. Esse é o maior que eu tenho aqui de tempero. O gengibre, então eu vou bater ele bem. Fica bem picadinho. E vou colocar aqui, ó. Vou deixar dar uma fervidinha. Vou colocar um pouquinho do coentro, que eu já macerei. Deixar ele cozinhar ali. Vou bater rapidinho um pouquinho de coentro. Aumentar, né, a zona de contato da semente com o óleo, para ele soltar mais tempero. E aí, eu vou colocar por último o tempero que eu tenho, que já tá em pó, que é o açafrão. Vou colocar um quarto de colher de sopa. Não pode colocar muito açafrão, que amarga. Aqui ali um pouquinho. Tudo bem refogadinho. Vou colocar agora o arroz. Como eu vou fazer pouquinho só pra mim, e só para almoço, para uma refeição, eu vou medir aqui 1/4 de xícara de arroz. E 1/4 de xícara. Eu tô usando arroz agulhinha normal. Não encontrei, não tive tempo de ir atrás do basmati. E vou colocar a lentilha vermelha, que eu também já tinha em casa. 1/4. Então, a mesma medida. Vou mexer. Mexe até o arroz ficar bem amarelinho, pegar todo o óleo, todo o tempero. Lembrando que a comida é remédio que a gente tá fazendo, né? Então, ó, mexi bem, deixar ele temperar.
Ó como fica bonito. E vou colocar aqui as verdurinhas. Vou colocar 2 colheres, 3 colheres de vagem, 2 colheres de cenoura e 1 colher de abobrinha. Misturar bem, deixar pegar o tempero agora nas verduras. E vou colocar a xícara de água. Eu coloquei o quê? 1/4, eu tenho meia xícara de leguminosa ali, né? Então eu tenho que colocar meia xícara, uma xícara inteira. Vamos ver aqui. Vou aumentar o fogo para cozinhar. Vou pôr um pouco mais, vou pôr 2 xícaras. E é isso. E agora, ó, vou deixar cozinhar. No final do cozimento, eu coloco o sal. Porque se eu coloco o sal agora, eu não sei o que acontece com esse sal, ele não pega. Eu vou deixar tudo cozinhar e ao final, aí que estiver bem cozidinho, eu coloco um pouquinho de sal. Por que é importante a gente manter nesses temperos que a gente usa aqui, né, que eu falei, que tá lá no e-book, pra gente trocar os temperos que a gente usa normalmente, porque normalmente no dia a dia a gente vai usar o quê? Cebola, alho, de sempre. Só que o nosso organismo, ele é adaptativo. Então tudo que você usa por mais de 90 dias seguidos, deixa de fazer efeito. Então deixa de lado um pouquinho o alho, a cebola e vamos usar esses outros temperos nessa semana. Almoço, sempre importante comer no horário pita. Logo, logo eu vou mandar aula sobre Dinacharya, as energias do dia. Então, fazer esse almoço sempre entre as 10 da manhã, que é muito cedo, né? Até no máximo 2 horas da tarde, que é o horário que a gente tem maior digestão e que a gente vai absorver bem essa comida. Tá bom? Um beijinho.